Oi, tudo bem? Meu nome é Andrew Garcias e, caso você não saiba, esse é o terceiro vídeo de uma série de reviews de arcos de One Piece. Já tivemos sobre o primeiro arco, Romance Down, o segundo arco, Orangey Town, e agora, meus amigos, nós vamos revisitar esse arco focado no personagem mais apelão já apresentado no anime, o deus Usopp. E como você pode ter visto no título do vídeo, eu acho esse um arco muito interessante para comentarmos, pois a Vila Syrup mostra um lado não tão bom desse início de One Piece, comparado com os arcos que já ocorreram e comparado com os que irão ocorrer após esse. Para mim, esse arco acaba por ser o mais fraco da saga de East Blue. Não é um arco ruim, mas é um arco que mostra não só o lado bom, como também o pior lado de One Piece. Se você está se perguntando por que a Vila Syrup envelheceu mal, vem comigo que eu vou te explicar. Se você viu meus vídeos anteriores, sabe o quanto eu critiquei e volto a criticar a forma como Oda escreveu esses arcos iniciais, e também como eles envelheceram mal. Para quem não sabe, antes de criar o One Piece, Eiichiro Oda escreveu um one shot, que é um mangá curto com um capítulo só, e também trabalhou como assistente em alguns outros mangás. Então One Piece acabou por ser a primeira obra longa comandada 100% pelo Oda, e bota longa nisso. Enfim, do meu ponto de vista, eu consigo ver como Oda iniciou seu mangá de uma forma mais tímida, sem abordar tantos temas e focado apenas nas mesmas batidas clássicas que a indústria do shonen já estava acostumada. E depois que precisou ir aumentando o tamanho de seus arcos, ele foi testando muitas coisas, e nesse percurso teve muitos acertos, mas também muitos erros. Para arcos mais longos, Oda parece ter criado uma fórmula que eu citei no vídeo anterior. A fórmula é o seguinte: o bando de Luffy chega numa ilha, conhece os personagens bonzinhos, os vilões, alguma coisa acontece que impede o Luffy de lutar contra o vilão do arco, e nos últimos episódios o tal combate acontece. E pode parecer uma fórmula boa para ser usada, mas é justamente como ela é usada que é o grande problema em Vila Syrup. Nesse arco, nós somos apresentados ao Usopp, a Kaia, ao Clarador, esse último se revela o vilão, há um combate entre todo mundo e, por fim, Luffy batalha contra ele e o vence. O problema é que até esse combate acontecer, o personagem do Luffy é tirado de cena 2 vezes, e nas 2 vezes ele não faz nada. Se em Orangey Town já era chato ele ficar preso numa jaula durante 2 episódios, aqui é pior ainda. A Vila Syrup tem 9 episódios, e durante esses 9 episódios, enquanto toda uma trama acontece, o anime perde tempo com o Luffy perdido, ou pior, dormindo por 2 episódios seguidos. Tipo, isso tira muito a sensação de perigo que justamente esse arco deveria passar. Romance Down era um arco para fazer o Luffy criar uma motivação. Orangey Town era um arco com o único intuito de ser uma comédia, e Vila Syrup, que deveria apresentar vilões mais perigosos até então no anime, só é frustrante, porque, como eu disse, nada acontece, e quando acontece, tem um peso muito menor por ter demorado tanto para acontecer. E um dos fatores de eu achar que essa parte inicial de One Piece envelheceu mal é que no arco seguinte, todo esse fator que eu critiquei já é melhorado significantemente. No arco de Baratie, ao invés do Luffy sair de cena, o Oda usa um pouquinho a cabeça e coloca um subvilão para enfrentar ele antes de ter que de fato enfrentar o vilão final. Além disso, essa parte inicial de One Piece envelheceu demais em questão de ritmo. São vários episódios desnecessários com cenas desnecessárias que no fim só servem para encher um episódio de 20 minutos. Muito disso se dá pelo fato do anime ser semanal, mas também pela época de lançamento dele, pois estamos falando de um anime que já possui 2 décadas. E quando você finaliza esse arco, você consegue facilmente ver que ele podia ter pelo menos 2 episódios a menos, se retirasse algumas cenas que ou não acrescentam em nada, ou são desnecessariamente longas demais. E aqui eu já tenho que deixar uma nota de rodapé, pois nem tudo aqui é culpa do Oda. Muitos desses fatores são responsabilidades únicas da Toei, principalmente a questão de ritmo do anime. Outro ponto frustrante é o personagem do Usopp, que apesar de ter se tornado um dos Mugiwara favoritos meu, e atualmente eu estou no arco de Enies Lobby,
um arco que tem uma enorme evolução para o personagem. E eu volto a olhar para esses arcos iniciais do anime e vejo como Oda judiou desse personagem. A trama dele é tão bobinha, sabe? Zoro com um episódio tem um background mais motivante do que o Usopp com um arco só dele. Ele literalmente foi abandonado pelo pai, a mãe dele morreu e ele quer se tornar igual ao pai dele. Tipo... Tudo bem, isso é mais comum do que parece nos animes, mas acho que o plot pessoal dele não acrescenta muito para o personagem, sabe? A próxima vez que o personagem vai ganhar alguma substância é só lá em Little Garden. E eu acho que o anime sabe utilizar melhor as habilidades de atirador do Usopp em combate nos próximos 2 arcos do que nesse onde ele, em teoria, deveria ser o protagonista. Kaia é uma personagem que funciona muito bem para o propósito dela. Felizmente o Oda não matou ela, visto que todos os Mugiwaras, o Usopp é o único que não tem uma morte tão traumatizante na sua história. Entretanto, é justamente essa falta de um motivador que torna o personagem tão chatinho nesse início. Eu gosto do Usopp hoje em dia, mas gosto porque eu consigo torcer para os sonhos desse personagem e eu sinto que esse arco falha em nos passar esse sentimento. Os pirralhos amigos do Usopp são engraçados. Django é um personagem que é a cara de One Piece. Personagem que você bate o olho e sabe que só o Oda poderia ter feito ele. Gosto do Clarador como vilão. Ele é imponente, tem um visual amedrontador com aquelas lâminas em sua mão. Ele passa um ar perigoso e ainda tem uma motivação própria. Mesmo que seu objetivo seja só dinheiro, pelo menos ele tem. Acho que a participação do Zoro e da Nami nesse arco muito legais. Principalmente o Zoro, porque de todos os arcos, ele é meio que o personagem perfeito para entregar boas lutas. E por fim temos o Luffy, que se perde, dorme e acabou. Eu aprecio demais a escrita do Oda, e eu acho que faz parte você acompanhar essa jornada dele e ir vendo ele tentando coisas novas e diferentes, mas também errando nesse caminho. Os erros desse arco não são esquecidos, eles melhoram no arco seguinte, assim como os erros do arco seguinte melhoram no arco posterior. Esse é um dos motivos de eu gostar tanto de One Piece, não só pelos personagens tão carismáticos em um mundo fantástico e complexo, como também uma jornada de aprendizado não só para o autor, como também para seus personagens. Oda melhora muito na sua escrita, e eu tô louco para trazer o próximo arco aqui para vocês, porque quem assistiu Baratie sabe do que eu tô falando. Muito obrigado por me acompanhar até o final. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Deixe nos comentários se você gostou ou não gostou do arco da Vila Sirup. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.